Os exercícios para a regra da cadeia estão aqui na página 124 e 125. O que nós vimos no nosso último encontro é que para você derivar composta de duas funções, o procedimento é assim: você deriva a função que está de fora, você vai ver que sempre envolve mais de uma função. Quando você fala de composta, né? Então você vai derivar a função que está de fora, depois vai manter aqui a função de dentro, não mexe nela, né? Inclusive isso aqui você poderia até chamar você poderia chamar esse g de x aqui de u, e aí você teria uma espécie de variável intermediária. Então aqui você deriva f em relação a u, depois você pega e deriva u em relação a x. O u sendo o g de x, ficaria exatamente nesse formato aqui. A derivada do quociente também nós já vimos, né? Vamos só martelar isso aí para ficar na cabeça de vocês. Derivada do quociente é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. Fórmula essa, inclusive, demonstrada para vocês aí. E já há mais de uns 10 dias, eu acho, nós falamos sobre derivada do produto também, né? Derivada da primeira, lembrando aí, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Eu queria aproveitar que nós vamos fazer agora alguns exercícios aqui sobre regra da cadeia e mostrar a você uma outra forma de você ver essa regra da cadeia, que é como se usando a notação deixada por Leibniz. Então aqui seria você olhar mais ou menos assim. Eu teria uma função, se eu olhar isso aqui como y igual a f de x, então eu teria um y igual a raiz cúbica de x à quinta mais 4x ao cubo mais 1. Como é que eu enxergo isso aqui como composta de funções? Eu pego essa função do meio aqui, ó, esse miolinho aqui, esse argumento vai ser, eu vou chamar ele de uma nova letra, vai ser minha variável intermediária. Então, o meu y dependia de x, mas como composta de função. E aí eu coloco essa variável intermediária e eu posso dizer para você o seguinte: se eu fizer aqui, por exemplo, u igual a x elevado à quinta menos 4x elevado ao cubo mais 1, aí eu já posso escrever a minha função anterior assim, né? Y igual a raiz cúbica de u. Então eu digo aqui que o y ele depende do u e que o u depende do x, mas eu quero derivar o y em relação a x. Isso você pode ver num desenhozinho desse, como eu coloquei aqui, ó, que o y depende de u e que o u depende de x. Cada passo desse que você dá para cá, você sai daqui e vem para cá, você vai fazer uma derivada. Então, no caso aqui, você vai derivar y em relação a u. Você sai do u, vai para o x, quando você vem daqui para cá, você vai produzir outra derivada. Então, nesse desenhozinho aqui, você tem aqui o dy em relação a u, e daqui para cá você tem o du em relação a x. E o que você faz com esse desenhozinho aqui é só multiplicar. Aí você produz essa derivada de y em relação a x. Derivar esse em relação a esse é igual você derivar esse em relação a esse em relação a esse. Poderia envolver várias outras, você poderia ter uma composição de várias funções. Por exemplo, vamos supor que você tivesse assim, o y depende do u, o u depende do t e o t depende do x. Então vamos colocar assim, o u depende do x e o x depende do t. Como é que eu encontro aqui nesse caso quem é dy dt? Ou seja, eu vou derivar isso aqui em relação à variável final lá. Então cada passozinho desse que você vai fazer aqui, ó, você vai colocar assim, isso aqui é dy du, depois daqui para cá du dx, depois daqui para cá dx dt. Note que se você olhar isso aqui como números, isso aqui tudo você vai poder cancelar, não é? Ó, isso aqui, esse du com esse du aqui, eles desaparecem. A mesma coisa acontece aqui com esse daqui, né? Dx com dx desaparece. E no final das contas sobra apenas o que você quer. O que mostra que essas variáveis intermediárias, elas serão úteis para a gente construir aí, a nossa
a nossa cadeia de derivadas. Então aqui, por exemplo, ó, quando eu pego uma função dessa aqui e escrevo desse jeito, aqui você tem que olhar o seguinte, ó, você está chamando f de x de u, né? Você está fazendo assim, você fez assim, ó, y igual a f de x. Então você tem aqui no nosso desenhozinho que o y depende de u e que o u depende de x. Então para você achar dy dx, ó, para você achar dy dx, você vai precisar de dy du, depois multiplicar isso aqui por, daqui para cá vai ficar du dx. Tá? Oi. Poderia, no caso, derivar simplesmente o x à quinta, depois derivar o 4x à cubo, depois derivar o... Sim, é isso que vai acontecer quando eu for encontrar du dx, que é essa última parte aqui, ó. Veja, eu preciso aqui de duas coisas. Eu preciso da derivada do y em relação a u e preciso da derivada do u em relação a x. Então, veja, eu vou precisar... Vamos abrir aqui. Eu vou precisar aqui do du dx. Du dx vai de encontro ao que você falou. Lembre-se que o meu u, ele é o x elevado à quinta menos 4x ao cubo mais 1. Então, du dx é você derivar 1 em relação a x, vai dar 5x à quarta. Esse 3 aqui desce, vai ficar 12x quadrado. E a derivada desse 1, 0, derivada de constante é 0. Aí outra coisa que você precisa nessa cadeia de derivadas é quem é o dy du. Então, du dx está pronto. Outra coisa que você precisa é quem é o dy du. Quem é o dy du, sabendo que o meu y, ele vale raiz cúbica de u. Ora, eu não aprendi a derivar raiz assim como raiz. Eu aprendi a derivar potência. Então, aqui, na verdade, eu vou olhar isso aqui como sendo u elevado a 1/3. Isso aqui eu sei derivar. Então, quem é dy du? Dy du, para eu derivar a potência, ó, esse 1/3 aqui desce. Aí vai ficar assim, ó, 1/3 vezes u elevado a 1/3 menos 1, né? Ó, tem que subtrair aqui uma unidade. Aí vai ficar 1 menos 3 dá menos 2. Então vai ficar assim, 1 dividido por 3 vezes u elevado a menos 2/3. E pronto, agora você já tem aqui o dy du. Com isso aqui, com essas duas coisas aqui, agora você pode montar a sua cadeia de derivadas, né? Então, o dy dx foi anotado anteriormente aí, que era dy du multiplicado por du dx. E já encontramos esses dois aqui, dy du. Acabamos de encontrar aqui, né? Isso aqui dá 1/3 de u elevado, você escreve aqui, ó, u elevado a menos 2/3. Isso que você está vendo aqui é o dy du. Depois temos que multiplicar pelo du dx, que nós calculamos lá, ó, 5x elevado à quarta menos 12x elevado ao quadrado. Só que você quer esse dy em relação a x. Então, essas intermediárias aqui, como é que você acaba com elas? É simplesmente você voltando ela ao que ela era antes. Tudo começou com essa anotação aqui, né? Então vai ficar assim, ó, portanto, dy dx será igual a 1/3. No lugar desse u aqui, vou colocar o que vale esse u. Esse u vale x elevado à quinta menos 4x elevado ao cubo. 4x elevado ao cubo mais 1 elevado a menos 2/3. Isso multiplicado por 5x à quarta menos 12x quadrado, e a derivada está completada, está feita. Não precisa. Não precisa lançar mais disso. Agora, uma coisa que vocês não podem fazer, sabe o quê? Distribuir expoente. Distribuir expoente é um negócio que você só pode fazer na multiplicação e na divisão. Nunca na adição e na subtração. Jamais. Então muita gente chega aqui, aí quer simplificar mais, aí começa a distribuir os expoentes. Coloca x elevado a 5 vezes 2, 10/3. Não pode fazer isso. Não pode. Ok? Vamos ver outros exemplos até você fixar as ideias aí.